Olá, pessoal, está começando mais um programa Enigmas, onde o normal aqui é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Totalmente normal, né, Kátia Gaia? Hoje estamos recebendo Doriana Tamburini, que é escritora e comunicadora aqui na TV Mundi. E ela vai conversar com a gente sobre o livro dela e também sobre Fraternidade Branca, os Mestres Ascenso e os 12 Raios. Seja muito bem-vinda, Doriana, ao programa Enigmas. Uma honra enorme estar com você. Honra é toda Doriana. minha, gratidão. Gratidão. Afinal de contas, o que é Fraternidade Branca, Doriana? É um grande mistério planetário. É a nossa história aqui do planeta Terra, onde a gente começa toda uma evolução e todo um recomeço, né, para o planeta. Vamos dizer que a fraternidade é composta inicialmente por um líder chamado Sanat Kumara, que foi o grande salvador do planeta Terra. E aqui eu vou fazer uma revelação em off para vocês, que muito pouca gente sabe, mas como é enigmas, eu disse, eu vou trazer essa novidade para vocês. Ele é o verdadeiro pai de Jesus. Olha que Olha que interessante, história né? bacana, porque... Fala. Desculpe. E a humanidade tomou conhecimento desses mestres a partir de quando? É que assim, primeiro veio a história de Sanat Kumara trazendo uma série de seres de luz que nem eram tão mestres ainda. Eles estavam, vamos dizer, num estado muito adiantado de evolução, foram trazidos para a Terra para começar todo um trabalho evolutivo aqui, para ajudar a humanidade do planeta Terra, que estava assim de luz. Então, com a evolução deles e com a encarnação deles, com a entrada de Shambhala no planeta Terra, é que esses vários seres de luz começaram a fazer esse caminho e, ao longo dos anos, se tornaram mestres. Olha que Como interessante. você disse, existe aí hoje o pai desta criação. Então, o que você pode revelar, né? Porque essa revelação realmente é importante. Forte, Sanat Kumara é o grande regente do planeta Vênus. E Vênus todo mundo pensa que é a força amorosa. Não sei se vocês perceberam o alinhamento que teve aí de Vênus, Sol e Mercúrio. De amoroso não teve muito nada, né? Foi pancadaria para tudo que é lado. Verdade. Porque Vênus põe as coisas no seu devido lugar junto com a Lua. Olha que O povo não interessante. entendeu que a Lua também estava lá no meio, mesmo que não estivesse aparecendo no alinhamento, mas Vênus é feminino, Lua é feminino, então elas estão colocando este planeta no eixo de Aquário, que será todo um trabalho feminino. Então vai ter toda uma mudança. E Sanat Kumara contou muito com lei de Vênus, lá em Vênus, para dar conta de estar regendo lá, ela como ser feminino regendo lá, e ele aqui com toda essa fraternidade que renascia ao longo de 900 anos, sendo completamente aniquilados, né, ao longo de várias encarnações, e eles tendo que refazer, criando Shambhala, que era a sede da Fraternidade Branca. Uma pergunta que, eu, como pesquisadora, gostaria de saber. Madame Blavatsky, Um a gênio, partir de né? 1875, ela trouxe todo esse conhecimento sobre o Ocultismo, a ocultismo, teosofia. sobre mestres ascensos. Qual foi a contribuição dela? Que Nossa, do seu ponto de vista? gigantesca. Ninguém quis fazer o papel que ela fez, né? Eu sei que o pessoal mete o pau nela porque ela fumava cachimbo, era grossa, mal criada. Mas que ela era um gênio, porque Eu ela admiro muito tinha ela, uma viu? habilidade em fazer materialização, ela tinha dons paranormais profundos, ela fazia acontecer, quer dizer, ela, né? Ela e a chefia dela, que é o mestre Moria, Kuthumi e Saint-Germain, que são os principais chefes dela. Então, eles faziam acontecer, por exemplo, caía um bilhetinho numa sala qualquer, do outro lado onde eles estavam, que não tinha ninguém na casa, ela mandava ir buscar naquele quarto, naquela coisa, com a caligrafia do mestre, com Olha que instruções. Quer dizer, isso é maluco, né? Mais maluco do que aquela história de fazer só transcomunicação. Isso é materialização. É materialização. Né? Então, ela foi um grande veículo. As pessoas gostam muito dos mestres. É. Você pode falar sobre eles, por favor? Posso, claro, uma honra, adoro falar deles. Se eu falar deles, eu fico feliz. Claro. Olha, um dos nossos mestres principais hoje, que a gente sabe que está desenvolvendo um grande trabalho, é Saint-Germain, né? Porque ele está realmente na ponta de frente, vanguardista pra caramba, aquariano, né? Dentro da linha aquariana mesmo. E ele tem missões, assim, que a gente vai observando, por exemplo, quando ele foi José, pai de Jesus. Eu acho extraordinário, porque Saint-Germain foi absolutamente o cara mais confiável que Sanat Kumara encontrou para apadrinhar o filho dele. Quer dizer, quando a gente olha de outro ponto de vista, que é o ponto de vista deles, e não olha a história só vivendo ela, né?
e vendo o outro lado, por que foi escolhido esse ser? Porque ele era confiável. Lealdade, né? Lealdade. E um cara da liberdade mesmo, quer dizer, eu estudei várias coisas dele, fiquei impressionada o quanto ele foi traído ao longo das eras, fiquei chateadíssima, muitas vezes até comprei o karma dele e paguei os preços aí que ele pagou. Mas é um cara que você pode confiar. Quando eu falo cara, ele até me perdoe, mas pela intimidade, mas ele é o cara da nova era, ele é o líder. E num trabalho de 2 anos atrás, ele foi considerado Mahashohan dos 12 raios, pelo grande desempenho em trazer mais 5 raios para a Terra. Que é muito pouca gente que sabe. Pois é, e você revela no seu livro. Revelo, já é o 2º livro, Cris. Porque a gente fez um em 98, chamava Manual de Canalização dos 12 raios e do disco solar, né? Teve 6.000 cópias, está esgotadíssimo. Quando a gente acha um em sebo, corre para comprar. É verdade. Que não tem mais. E o outro que já tem 4.000 cópias também, com o editor Alfabeto. E pelo que os mestres contaram um dia, falaram, já deve ter tudo o dobro de cópia xerocada. Porque como o primeiro esgotou faz tempo, ele falou que foi de xerox por aí. Eu falei, olha, eu não ligo porque o direito autoral não é meu mesmo. A imagem está aí dos livros para vocês. O Brasil passou a ter várias personalidades canais da Grande Fraternidade Branca a partir de 1935. Você pode falar como isso ocorreu, como vem ocorrendo no Brasil? Olha, no Brasil a gente sabe de alguns canais da Ponte para a Liberdade, né? Que são meio ocultos, que eles não se revelam muito. Tem pessoal de Porto Alegre, da Bahia e em São Paulo e Rio tem também, mas eles são todos escondidinhos. Bem fechado, né? Eles não contam, eles não gostam que a gente fale, então eu vou até respeitar essa vontade, Sim. mas a gente tem outros canais, eu sou uma canal também, claro que não é de 35. Claro, né? Claro, muito mais jovem, eu comecei o trabalho em 1978, 79, 80, e depois fui embora, quer dizer, comecei de uma linha bem espírita, mas o mestre Larion ficava atrás de mim. E ele vinha como São Paulo, né? Então, voltando a falar de Por favor, dos mestres, porque faltam os mestres, né? Só falamos de Saint-Germain. Isso. Falamos de Saint-Germain, então falando eu via ele como São Paulo inicialmente, já conhecia a história da Fraternidade Branca, mas não entendia muito ainda a relação deles. Mas quando vinha aquela história, olha, precisa ajudar São Paulo, precisa ajudar São Paulo, eu pensava, bom, vamos fazer meditação pela cidade, né? Então tem que ajudar São Paulo. No final, depois de uns meses, a gente assim, deu de cara com ele muito brincalhão, dizendo assim, vocês tinham que me ajudar, porque eu tenho uma tarefa enorme, não precisa vocês se matarem de fazer isso. Me ajuda que eu sei o que precisa fazer. Então, no fim, ele que é considerado mestre durão, assim, meio briguento, né? Mas ele está lá para fazer um trabalho lindo em relação a ervas, a natureza cósmica, trabalho de cura, ele está interessadíssimo que as pessoas evoluam com saúde. Mestre Larion, né? Mestre Larion, maravilhoso, 5º raio, né? Raio maravilhoso. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer antes de você falar dos outros mestres, porque a gente vai falar de alguns. Quero falar de todos. Faz pergunta e fala de um mestre. Isso. O Brasil vem sendo preparado desde o ano de 1500 com a vinda de Cabral. Você acha que o Brasil, com essa miscigenação de etnias, tem um papel fundamental neste momento? Nossa, gigantesco, gigantesco. Foi o ponto eleito por Jesus, né? A gente, quando lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é lá atrás do Espírita, a gente entende toda a missão que Jesus queria para esse lugar aqui. Então, eu me baseei muito nisso ao longo da minha carreira, vamos dizer, espiritualista, pensando no que Jesus tinha imaginado para cá. E muitas vezes eu sinto que a gente saiu bastante fora, porém, cabe a nós, espiritualistas, estamos retomando isso, porque ele tem o leme na mão. Então, quando a gente estava falando de Saint-Germain segue completamente as diretrizes que Jesus e Sanakumara sabem. Então, a gente procura estar dando essa direção para eles também, para os espiritualistas aqui do Brasil, né? Verdade. E o mestre, que é um mestre que eu tive um experimento pessoal com esse mestre, quem me conhece sabe, El Moria. Ah, isso é fera. É fera. É fera. É o raio na qual eu pertenço, o azul. É azul. Agora, com a história dos 12 raios, ele fez uma migração para o 11º raio. E eu fiquei muito curiosa há anos de entender por quê, né? E assim, muito timidamente, eu queria perguntar e não sabia, porque ele também é muito austero, muito duro, então eu nunca pergunto muito. Mas numa meditação, eu dizia, por favor, mestre, me explica, porque todo mundo me pergunta por que é que você foi do 1º para o 11º raio. E aí ele muito gentilmente se apresentou assim, o mais simples possível, que ele é meio, às vezes ele vem, né, shake, assim, bonitão, mas bem humilde, assim, ele chegou e disse, olha, no 1º raio eu estava para cumprir a vontade de Deus.
e isso tinha uma certa força no planeta Terra. Agora eu estou para cumprir o propósito de Deus, e eu faço isso com muita alegria. Ai, eu falei, muito obrigada. É isso aí, gente. Mensageiro aqui no Enigmas tem que se tornar mensagem, né? Muito interessante. Lindo, foi muito lindo. E Kuthumi? Kuthumi, nosso grande senhor do mundo, sendo preparado já para ser o Mahashohan do próximo tempo, né? Ele vai ser o nosso posterior Mahashohan, senhor do mundo atual, dirige educação. E que é uma coisa que a gente tem brigado muito por esse país, por esse planeta, que se não tem saúde, educação, gente, onde é que nós vamos, né? Então, eu acho, né, esse Kuthumi um lorde também, porque ele é de uma finesse, né, eu diria, gentileza, amor, sabedoria incondicional, e o tom dele, apesar de eu amar todos eles, o tom de Kuthumi é São Francisco mesmo, né? Maravilhoso, com uma né? alegria, assim, de coração, ele entende, quando eu penso nele com Hilarion é bem o raio verde, a natureza, as plantas, né? Mas quando você pensa nos animais, né? Você lembra logo do São Francisco, e ao mesmo tempo um sentimento assim de muita gratidão por ele ser um sábio, porque ele na verdade foi um dos 3 reis magos também, e de uma sabedoria, de uma inteligência. Se a gente se afinasse um pouquinho com ele, a gente ia entender melhor as coisas. Bom, Kátia, a gente vai ter que fazer um intervalo, infelizmente. Vamos, mas voltamos com os outros mestres. E ela vai contar tudo sobre esse universo. Sua mensagem ou sua pergunta, enigmas@tvmundi.com.br. O Enigmas está de volta e eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuito fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E hoje estamos aqui com Doriana Tamburini, que é escritora e comunicadora aqui na TV Mundi, falando sobre a fraternidade branca. Pois é. Então vamos continuar o assunto sobre os mestres. Vamos falar sobre os outros mestres para a gente não perder, né, esse link que é importante. Quais são os outros mestres? Temos uma mestra que todo mundo adora de paixão, que é a mestra Nada, né? Falar do feminino, vamos falar um pouquinho dela também. Ela é uma mestra que atua bastante com Jesus, é Maria Madalena, para quem não sabe também, mais uma pontinha para o Enigmas. E ela tem uma força assim, extraordinária de doação que me impressiona até hoje. Eu tive alguns acessos a escritos, tanto para a Ponte pela Liberdade, pelo Grupo Avatar, pela FEU, que é uma fundação espiritualista do Sul, e depois pedimos uma canalização com ela. E foi assim, confirmado todas as leituras que a gente teve, que tem uma história muito linda dela. Numa das últimas encarnações, ela tinha antes da última encarnação, ela tinha habilidades extraordinárias, como bailarina, cantora, havia sido uma grande juíza na época da Atlântida, habilidades artísticas enormes. Mas nessa última encarnação dela, ela tinha irmãs que não tinham se realizado. Então ela pediu para nascer coxa, para ela poder não se desenvolver e ajudar as irmãs a se desenvolverem. Olha que interessante. E aí ela passou, acho que ela tinha 6 irmãs. Ela passava a noite, toda noite, depois que todas iam dormir, ela se levantava e orava para a presença divina. Eu sou trazer a perfeição da arte de cada uma e para elas serem vitoriosas nessa arte. Olha que lindo. Eu achei aquilo, né? Lindo, Fiquei maravilhada. Tanto que quando ela finalmente desencarna, ela ascensiona também. E os mestres do Conselho Kármico pedem para ela, qual é o nome que você gostaria de adotar? Ela falou assim, não, eu não quero ter um nome assim diferente. Mas por quê? Eu falei, eu não fiz nada. E aí uma das mestras falou, então você vai se chamar Mestra Nada. Olha, que bacana. Você vê que interessante. E a gente é obrigada a contar por que ela se chama Nada, né? Claro. O trabalho dela é extraordinário. Sim. E eu falo assim, ela é mestra tudo. Porque é verdade. Se nós aprendêssemos a fazer isso, por exemplo, com os filhos, com os maridos, as despojamento, mulheres, né? Nossa, maravilhoso. Você total. abrir mão, porque você já tem todas as artes, pede para vir com um defeitinho de fabricação, né? Para poder ajudar a evolução dos outros. E o mais interessante,
Ao longo do nosso trabalho de Reiki, onde nós trabalhamos com a Fraternidade Branca, os mestres guias de Reiki se apresentam para um amigo nosso, Ricardo, e ele desenha, e já 5 irmãs delas se apresentaram, como já mestras ascensionadas. Interessante. Nossa, lindo! Eu fiquei emocionada quando eu descobri isso. E nesse momento de mudança, né, Sim. Kátia Gaia, qual seria o mestre que vai ajudar a fazer essa mudança? Ou são todos eles juntos que estão fazendo? Olha, nós temos não apenas um mestre, mas temos um instrumento que é Certo. muito forte, que é o disco solar. O disco solar contém os 12 raios no disco e cada raio tem casal de mestres, casal de arcanjo, casal de Elohim, um templo solar, que é dos signos e também planetário, e o nosso templo aqui, de algum desses mestres aqui na Terra, ou de arcanjo ou de Elohim. Então você imagina, cada raio potencializado por Nossa. tudo isso, dentro de um disco de 12 raios. Quer Ligado dizer, aos signos? totalmente ligado aos signos. Quer dizer, Muito cada interessante. raio tem o seu signo. Sim. Me diga uma coisa, a população brasileira, historicamente católica, né, ela já conhece, já tem conhecimento desses mestres ascensos ou não? Ah, tem uma boa parte. Tem uma boa Então, parte. é até evangélicos, ateus. Olha só, hein, Kátia A Gaia. gente tem de tudo, mesmo porque, veja, eu sou uma espiritualista hoje que sou terapeuta, eu atendo. Por que que eu fui atender? Porque como espiritualista eu não conseguia chegar a entender ou as doenças, ou as dificuldades, os padrões mentais. Então eu fui estudar como terapia mesmo. Então, ao entender o que estava acontecendo com as pessoas, eu podia usar instrumentos, por exemplo, cristais, florais, ervas, para ajudar a fazer mudança de padrão. E quando elas mudavam o padrão, elas mudavam até de religião, largavam de fumar. Aconteciam coisas extraordinárias. Olha, Quer que dizer, não bacana. era uma coisa que eu pedia para ninguém, nem elas pediam para mim. Isso era muito legal. Ninguém vinha dizendo, eu quero parar de fumar. Aliás, elas diziam, olha, eu vim aqui para ver qual é, mas eu não vou parar de fazer nada. Eu falava, ok, dá para você tomar um banho de ervas, deitar e relaxar para eu fazer um trabalhinho com cristais? Olha que Ah, bacana. dá. E também Olha que existem interessante. as ligações com os próprios mestres, que Ah, aí é uma totalmente. forma, Aí né? é outra história, porque quando a pessoa tem, é o discípulo, né, o chela, é o iniciado, é o aspirante. Então, todos esses são degraus de evolução, de ligação com os seus mestres. E falta alguns para você falar pra gente. Ai, falta. Então vamos lá. Então, vamos são lá, vamos lindos, sobre são mais um lindos. mestre cósmico. Olha, então eu vou contar. Já que o mestre Moria subiu de um degrau para o outro, foi do primeiro para o 11º, quem ficou no lugar do primeiro? Isso. Lorde e Lady Sirius, que são seres absolutamente desconhecidos ainda do nosso planeta, porque eles tiveram uma função muito diferente. Ele foi Platão, para vocês terem ideia. Olha que interessante. Então, esse é outro o cara, né? Porque ele tem uma habilidade mental de um superior muito elevado e tem uma ligação direta com o 21/12/2012. Opa, então Olha nós vamos aqui. saber um pouco mais depois O sobre que eles isso, hein? revelam, né? É verdade. Então, quando ele entrou no circuito, depois dessa revelação que eu tive com o mestre Moria, saí correndo para perguntar para esse aqui, bom, então agora qual é o seu papel aqui? Ele disse, olha, você gosta tanto de trabalhar com Sirius, eu vou te explicar 2 coisas. Sirius trabalha com muita seriedade, tem até um certo rigor. Então, a palavra serious, do inglês, é sério. Sério. Então, Sirius é Sirius. E play é Pleiades. E os pleiadianos são muito brincalhões, eles gostam de brincar. É preciso encontrar um meio termo. Como aqui na Terra existe muita gente brincando, de faz de conta, nós estamos aqui na linha de frente para levar vocês para o próximo Sol central. Aí eu caí dura. Eu falei, como assim? Alfa e Ômega deixaram de ser o nosso Sol? Ele falou, não, mas vocês vão subir. E isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás, você tem Certo. ideia. Então eu dizia, mas que outro Sol? Ele falou, será o Sol Sirius, o próximo Sol, que vai entrar em ação com Alfa e Ômega. Aí eu ficava, ai meu Deus, a gente está crescendo. A sensação que tive, expansão, né? E passou um tempo e ele foi nos ensinando a trabalhar com o túnel do tempo, remendando situações que as pessoas acham que não pode fazer isso. Pode. Com assistência, obviamente, técnica dele, é muito fácil fazer isso, abrir um túnel do tempo e pedir, Lorde Lady Sirius, esclarece para mim aquele ponto lá do dia tal, sei lá de que ano, ou sem saber dia e ano, mas aquele ponto que foi gerado no momento da minha vida que me distorceu toda a vida, por exemplo. Certo. E ele vai lá em 1 segundo, ele liberta aquele ponto. Claro que ele não vai mudar a história, mas ele modifica o ponto estagnado. A tua visão, talvez, da história. A visão e o modificada. ponto emocional, porque nós somos muito emocionais. Sim, com certeza. Então, sim, a visão
e o ponto estagnado emocional. E quando solta isso, parece que tem toda uma leveza que veio para cá e a gente passa a olhar de outra forma. E é muito legal. E aí você pode caminhar para o futuro, que é isso que ele quer. Liberte o passado, ande no presente, pode olhar para o seu futuro com amor. Olha, que bacana. Vamos falar rapidamente dos outros mestres, porque infelizmente o Enigmas é muito rápido. É, né? tem pouco tempo aí. Tem pouco tempo. Que outro mestre que a gente pode falar? Falando do sétimo, tem o terceiro mestre. Nós temos tanto Paulo Veneziano, que é o Mahashohan atual, o grande chefe dos 7 raios, como tem Saint Germain dos 12, tem um que é dos 7, que aliás ele já é bem mais antigo, que foi um grande pintor italiano e que tinha uma sutileza para desenvolver arte também, beleza, era muito forte. E quem inspirava ele é a atual mestra Rovena. Olha só. Que também é de Vênus, que também muito pouca gente sabe que Rovena vem de Vênus. Então, na verdade, tem toda essa linhagem de amor, que é do raio rosa, né? Que trazendo alegria, amor, adoração e devoção, vamos dizer assim, ao lado do feminino, do bonito, do belo. E esse Paulo Veneziano tinha adoração pela história da natureza, pelas coisas belas. Se a gente pega os quadros dele, você vê os detalhes, as riquezas para a época dele, era muito lindo. Então, ele é um grande diretor, hoje ainda é para o planeta Terra. Agora, A Kátia, mensagem, né? Não, mas Nós eu preciso precisamos saber, saber, né? Precisamos saber, 2012, o que os mestres revelam para a gente para esse 2012. E teremos um alinhamento planetário em 21 de dezembro. Isso. O que você acha que vai acontecer pela visão dos mestres? O que eles falaram é que é uma benção, uma coisa muito linda, é a expansão do universo momentâneo, e nós estamos nos preparando agora. Eles pediram para a gente, ano passado, final do ano 21 do 12 de 2011, eles nos pediram, sentem agora e se alinhem agora com essa data. Então, veja, isso é Sirius. Então, a gente se alinhou imediatamente e o que veio de lá para nós foi uma luz tremenda. Então, o que eles já nos anteciparam é um momento de muita luz, um alinhamento cósmico, planetário, solar, galáctico, universal, gigante, milhões de seres aguardando. E sim, teremos algumas pessoas que vão ser recolhidas, mas isso já está acontecendo. Eles falaram, não vai ser exatamente a data. Isso não tem data. Isso está de acordo com a energia. Por exemplo, se uma pessoa hoje tem uma atitude correta, que influencia outra pessoa, que influencia outra pessoa, que influencia outra pessoa, especialmente se for numa massa, como vem acontecendo, por exemplo, as redes sociais, elas são formadoras de opinião, então elas vão enlouquecendo as pessoas, influenciando. Quando acontece isso, um monte de karma minimizado. Então, o que a gente pode esperar de lá? Tudo de bom, porque a gente está em evolução. E a evolução está pedindo luz, está pedindo amor, está pedindo harmonia, está pedindo revelações, né? E agora em julho tem o Conselho Kármico. Então, nós precisamos alinhar ainda mais. É isso? Ah, sem dúvida. Quanto mais a gente estiver no nosso propósito, maior a nossa vitória. Bom, gente, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso Enigmas. Mas olha, o mundo é dos despertos, não é dos espertos. E Doriana Tamburini está aqui, deixando claro que os mestres estão aí para apoiar a gente, para que a gente dê esse boom, esse upgrade para a humanidade. Seus contatos, por favor, Doriana, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Os livros estão aqui. Por favor, fique à vontade. Vocês podem ligar para 9197-8641, São Paulo, ou entrar no site www.fraternidadedosdoze-raios.net e centraldoequilibrio.com, que a gente vai estar lá conversando com vocês. É só mandar um e-mail para a gente, que já está lá. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada, Gratidão, meninas. até o próximo Namastê. Enigmas. Amém.